Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Patrick e nessa nossa aula faremos uma abordagem da tabela periódica. Falaremos especificamente dos elementos representativos e os elementos de transição. Quando eu falo em tabela periódica, em elementos representativos e elementos de transição, eu estou fazendo uma abordagem da tabela periódica atual. Bem, a nossa tabela periódica atual, aquela que vem nos livros didáticos, que você pode comprar em papelaria ou em provinhas da sua escola, em provinhas de concurso, tá? Ela apresenta um total de 18 colunas e 7 linhas horizontais. As colunas são chamadas de grupos ou famílias. E as linhas horizontais são chamadas de séries ou períodos. Elementos em uma mesma coluna, como por exemplo, eu tenho aqui a primeira coluna, o primeiro grupo, a primeira família. Os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, como eu disse, estão numa mesma família. E elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Patrick, quando você enunciou os elementos do grupo 1, você excluiu o hidrogênio. Gente, eu quero te dizer que o hidrogênio só está aqui por questão de estética. Ele, apesar de estar incluído na família 1A, no grupo 1, ele não tem propriedades semelhantes aos demais elementos. Beleza? Os elementos de uma mesma série, por exemplo, eu tenho aqui a quarta série, começando com o potássio e indo até o criptônio. Elementos de uma mesma série, de um mesmo período, eles vão ter a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Todo e qualquer elemento do primeiro período apresenta uma camada eletrônica. Do segundo período, 2 camadas eletrônicas. Do terceiro período, todos eles, 3 camadas eletrônicas. Aí você vai falar assim, já sei. Então, o cara que está no quarto período tem 4 camadas eletrônicas. Muito bem. E o que está no 5? Agora eu te pergunto. Aí você vai falar, pô, professor, isso é muito fácil. Tem 5 camadas eletrônicas. O cara que está no sexto período tem 6 camadas eletrônicas. E o cara que está no sétimo período tem 7 camadas eletrônicas. A nível de estudo, a gente divide a tabela periódica em 2 subgrupos, em 2 blocos. Um bloco, um subgrupo, eu tenho os elementos representativos e aqui na meiuca da tabela, no meiozinho, eu tenho os elementos de transição. Observem que para os elementos representativos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 famílias. E cada uma dessas famílias recebem um nome especial. Grupo 1 ou família 1A, metais alcalinos. Grupo 2, família dos metais alcalinos terrosos. Grupo 13, família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15 é denominado de família do nitrogênio. Grupo 16 é denominado família dos calcogênios. O grupo 17 é denominado família dos halogênios. E a última coluna, que é o grupo 18, ou família 8A, é denominado família dos gases nobres. Ainda bem que os elementos de transição externa, que para os elementos de transição externa, as famílias, as colunas, os grupos, não recebem nome, porque senão a gente teria, infelizmente, que saber 18 nomes de família. Como somente os elementos representativos e suas famílias recebem nomezinhos específicos, precisamos saber desses 8. Eu quero fazer uma observação para você, para os elementos de transição. Esta parte aqui de cima nós chamamos de elementos de transição externa. E os que estão do lado de fora, elementos de transição interna. Aí tu vai falar, pô, Patrick, a química é coisa de maluco mesmo. O cara que está fora é interna e o cara que está dentro é externa? Sim. Observem o seguinte, ó, que esta série aqui, começando com LA, vem deste pedacinho aqui, ó, deixa eu me posicionar melhor.
vem deste pedacinho aqui. Todos esses elementos, começando com LA e indo até o LU, todos eles ocupam esta casinha aqui. Assim como, tá, a série dos actinídeos, começando com actinídeo e terminando com LR. Todos eles fazem parte desta única casinha aqui. A gente jogou aqui fora, tá, por conta de questão de estética, senão a tabela ela ia tomar uma proporção muito grande. Para resumir nossa aula, tá? É importante destacar que foi dito que os elementos na tabela periódica atual, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Por que número atômico, Patrick? Porque é o número atômico que confere as propriedades químicas aos elementos, beleza? Além disso, na tabela periódica atual, eu tenho um total de 18 colunas, que também podem ser chamadas de grupo ou famílias. Observe que os elementos de uma mesma coluna, de uma mesma família, de um mesmo grupo, apresentam propriedades químicas semelhantes, beleza? E, além das colunas, como é uma tabela, eu tenho linhas horizontais, que são denominadas de séries ou períodos. Elementos de um mesmo período, de uma mesma série, apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. E outra coisa, para a tabela periódica atual, os elementos estão divididos em dois subgrupos. Um subgrupo, eu tenho os elementos representativos, e o outro subgrupo, eu tenho os elementos de transição externa. Os elementos chamados de representativos, suas famílias recebem nomes especiais. Grupo 1, família dos metais alcalinos. Grupo 2, família dos metais alcalinos terrosos. Grupo 13, família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Grupo 16, família dos calcogênios. Grupo 17, família dos halogênios. E fechando, grupo 18, família dos gases nobres. É isso, pessoas. Um forte abraço, um beijo no seu coração. E tira uma fotinha do quadro aí. Valeu, tchau, tchau, fui.